Senhor, fale, Pai, e que possamos abrir nossos ouvidos, nossos corações e que cada dia mais praticar a Tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo, abençoe todos aqui e é em nome santo de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Bom, a gente vai iniciar então um novo assunto nesses próximos domingos, uma série de estudos, e a gente vai falar sobre a adoração a Deus por meio da música. Então, é um tema bem importante para a gente estudar. E eu gostaria de dizer algumas palavras antes de iniciar mesmo. E como é bom estudar a palavra do Senhor, irmãos. Eu vejo três motivos importantes da leitura e do estudo da palavra. Primeiro, que a gente conhece a Deus com mais profundidade. Consequentemente, a gente se aproxima dele. E assim, conhecendo e estudando a palavra, a gente aprende a defender a nossa fé. Como diz lá em 1 Pedro 3,15, santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, a gente, quando estuda, lê a palavra, a gente tem essa proximidade com Deus. Irmãos, vou confessar com você, quando eu estava estudando esse tema, parecia que Deus estava do meu lado. Então, assim, é muito bom mesmo. E eu queria transmitir esse sentimento para vocês, para a gente se aprofundar nesse tema, de a gente ler passagens, entender como Deus organizou a adoração por meio da música no Antigo Testamento. Então a gente vai ver isso, como ele organizou isso no Antigo Testamento. Em seguida, a gente vai ver como Jesus faz a transição da Antiga Aliança para a Nova Aliança e como a gente adora a Deus agora na Nova Aliança. E a gente vai também, ao estudar tanto a Antiga Aliança e a Nova Aliança, a gente vai entender alguns conceitos importantes sobre Deus. E para a gente iniciar então, se você tiver algum comentário, ou se você... Eu vou pedir para algumas passagens aqui para serem lidas. Se você quiser usar o uso da palavra, você erga sua mão, que o Vamil vai estar com o microfone. É importante você falar no microfone para sair na gravação, tá? Então, para a gente já começar a entender como Deus organizava... Hoje eu vou introduzir como Deus organizava a adoração por meio da música no Antigo Testamento, porque assim a gente vai conseguir ter uma base de como ele organizava isso, e depois como foi no Novo Testamento, como foi e quais mudanças tiveram, tá? Então, se você puder abrir sua Bíblia, e se você quiser ler, eu queria começar lendo Êxodo, capítulo 20, o versículo do 1 ao 4. Quem pode fazer essa leitura? Êxodo, capítulo 20, os versículos de 1 ao 4. Está fechado lá? Som. E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Obrigado, Luiz. Perfeito. Então aqui a gente já vê Deus. Aqui ele está no Monte Sinai com Moisés, né? Ele chama Moisés para conversar, enquanto o povo está ao pé do monte. E aqui ele já começa explicando que somente ele deve ser adorado. Então, esse é o primeiro conceito que a gente vai aprender. Apenas Deus deve ser adorado, nada mais. Ok?
E ao decorrer desse livro de Êxodo, além dos 10 mandamentos, né, que esse é o início dos 10 mandamentos, Deus também vai detalhar para Moisés algumas leis, várias leis, nos próximos capítulos 21, 22, 23 e 24. Então ele vai fazer várias especificações a respeito de algumas leis que ele já queria que o povo seguisse. E no capítulo 25, ele vai começar a falar do tabernáculo, que seriam as ofertas para o tabernáculo. E no capítulo 26, ele vai detalhar como o tabernáculo deveria ser construído. E aqui é importante a gente ler esses capítulos, por quê? Principalmente no capítulo 26 em diante. Deus ele vai mostrar um conceito dele, a gente vai ver uma característica de Deus muito importante que a gente vai utilizar para as próximas aulas. Então, se você puder, leia para mim capítulo 26, o versículo 15 ao 17. Êxodo capítulo 26, o verso 15 ao 17. Faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas de madeira. Perfeito, obrigado. Qual característica que você consegue encontrar nesse trecho que Deus está falando com Moisés? Perfeito. Deus ele está sendo específico com o que ele quer. E isso é um conceito muito importante para esse estudo. Se você ler, a gente não vai ler porque são muitos capítulos, vai ficar muito longo. Mas se você, pode até ficar como tarefa de casa, leia o capítulo 26 em diante, que ele vai detalhar especificamente como o tabernáculo deveria ser construído. E o tabernáculo seria o lugar onde a adoração a Deus seria um lugar específico, onde ele vai determinar que ali seria o local para adorá-lo. Então, a gente já vê esse conceito sendo aplicado aqui. E é interessante que ele fala o tipo de madeira, nesse trecho, que deveria ser usado. Se você fizer uma pesquisa rápida, atualmente, existem pelo menos 5.000 tipos de madeira. Então imagina se Deus, conversando com Moisés, fala, eu não quero, você não vai usar madeira carvalho, ou pinheiro, ou jatobá, eu acho que é um tipo de madeira também. Pensa ele listando todas as madeiras que ele não queria que fossem usadas. Seria inviável. Então é importante a gente se atentar ao conceito de especificidade que Deus utiliza. Ele está falando, utilize a madeira do tipo de acácia. Nada mais de diferença. E tem um exemplo que a gente costuma utilizar também, que é quando Deus fala para Noé, né? Lembra que Deus fala para Noé, você vai construir uma arca com qual tipo de madeira? Cipreste. Então, eu fico pensando, Noé, assim, mas cipreste está a 5 quilômetros daqui e tem um pinheiro aqui perto de casa. E se eu pegar esse pinheiro aqui, o que aconteceria? Então, provavelmente não daria certo, né? Então, a gente tem que entender esse conceito de Deus. Por isso que eu estou reforçando bastante, porque isso vai fazer muita diferença no nosso estudo, tá? E só para validar isso, essa passagem que Deus especifica para Noé, está lá em Gênesis capítulo 6, 14. Então, a gente já viu que Deus detalhou todo
o tabernáculo, ele vai detalhar bem mais coisas. E no capítulo 28 ele vai fazer mais instruções, ele vai dar mais instruções a Moisés. E eu achei bem interessante porque, assim, se a gente for ler capítulo 28, ele vai começar a falar das vestes sacerdotais, que Arão e seus filhos deveriam utilizar. E em específico a de Arão, ele vai dar muitos detalhes. Mas eu queria ler pelo menos uma parte para a gente ver a quantidade de detalhes que Deus vai dar. Quem poderia ler Êxodo capítulo 28, do versículo 1 ao 5? Cadê o Valmir? Aqui. É sobre as vestes, né? Isso, Capítulo 28. capítulo 28, do versículo 1 a 5. Chame seu irmão Arão e prepare-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Continua? Isso, Até o 5? isso, por favor. Para seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignamente e honra. Diga a todos os homens capazes, às quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São estas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada e um turbante e um cinturão, para que o sacerdote Arão e os seus filhos me sirvam como sacerdotes. Eles farão essas vestes sagradas. Usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecidos azul, roxo e vermelho. Então, mais uma vez, Deus vai detalhar como que as vestes sacerdotais deveriam ser feitas. E aqui ele já vai começar dando muitos detalhes. Depois você pode ler, você vai ver nos mínimos detalhes que Deus instrui a Moisés, tá? E eu vou já abrir um parênteses aqui. No Novo Testamento, a gente vai ver o mesmo conceito sendo usado. Quando Jesus inicia a ceia, o que ele utiliza? Pão sem fermento e o fruto da videira. Então eu posso usar um pãozinho de queijo, igual o Alisson gosta? Posso usar uma tubaína, por exemplo? Não. Uma fataúva? Não, então assim, é um conceito que a gente vai ver Deus utilizar. Por quê? Porque a gente vai focar no que Deus diz, no que Deus diz que nós devemos fazer. A gente vai conseguir entender isso mais em aplicações ao decorrer da série de estudos, tá? E na oferta, por exemplo, Deus fala que é uma oferta de coração, né? É uma oferta planejada, uma oferta com entendimento e que deveria ser feita no primeiro dia da semana, assim como a ceia. Se eu fizer tanto a ceia quanto a oferta na quinta, vai agradar a Deus? A gente vai fazer o que Ele ordenou? Não vai, então. Então tenha em mente esse conceito daqui para frente, tá? Que a gente vai utilizar muito. Então a gente viu que Deus já inicia os preparativos para a adoração num local específico, que seria o tabernáculo, que ele instruiu a Moisés, e depois Moisés vai instruir ao povo. Então ele especifica um local, ele vai consagrar sacerdotes, ele vai consagrar depois os levitas, que a gente vai ver isso mais para frente,
E ele vai também especificar todo o trabalho que deveria ser feito no tabernáculo. Então, em Êxodo 29, ele consagra Arão e seus filhos. Depois, em Levítico 10, de 1 a 3... não, essa passagem ainda não. Depois, em Números 3, de 6 a 20, ele vai detalhar as responsabilidades que os levitas tinham. Mas eu queria abrir um parênteses para a gente ver o que acontece quando a gente não segue o que Deus faz, tá? O que aconteceu nessa situação aqui, nesse episódio? Abra comigo Levítico 10, de 1 a 3. Isso, 10, de 1 a 3. Agora eu te entendo, Alisson. Por que você fala tanto daquele relógio ali? Quem gostaria de ler? Levítico 10, versículos de 1 a 3. Aqui, Valmir. Levítico 10, de 1 a 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Pode parar aí mesmo. Então, olha que situação séria. Deus já tinha especificado como deveria ser usado incenso. Você pode ver isso depois lá nos capítulos de Êxodo. E que eles foram inventar de fazer algo que eles mesmos queriam. Então veja a importância, irmãos, de a gente ouvir o que Deus está falando. A gente precisa ouvir o que Deus está falando. Bom, eu quis abrir esse parênteses para a gente entender a importância de focar só no que Deus fala, tá? Agora, eu queria que a gente focasse, que vai ser praticamente o nosso foco no estudo da antiga aliança, que é quando Deus escolhe a tribo de Levi para tomar conta dos serviços do tabernáculo. E eu acho que é uma leitura importante para a gente fazer, tá? Então, eu vou ler Números, capítulo 3. Números, capítulo 3, o versículo de 6 a 20. Eu vou começar do 5, tá? Números 3, versículo 5. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e apresente ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e a seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue a Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio, e qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Disse também o Senhor a Moisés: eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita.
os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo, todo o primogênito de Israel, tanto entre os homens como entre os rebanhos. Serão meus, eu sou o Senhor. E o Senhor disse ainda a Moisés no deserto de Sinai: conte os levitas pelas suas famílias e clãs. Serão contados todos do sexo masculino e de 1 mês de idade para cima. Então Moisés os contou conforme a ordem que recebera do Senhor. São estes os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos clãs gersonitas: Libine e Simei. São estes os nomes dos clãs coatitas: Arão, Izar, Hebron e Uziel. E estes são os nomes dos clãs meratitas: Mali e Muzi. Foram esses os líderes dos clãs levitas. Bom, então aqui a gente já vê Deus separando a tribo de Levi para apenas ter o cuidado de trabalhar no tabernáculo. E se você continuar a leitura aí no capítulo 4, de 1 a 20, ele vai especificar as responsabilidades dos coatitas, que eram um dos clãs da tribo de Levi. Depois ele vai especificar as responsabilidades dos gersonitas e depois as responsabilidades dos mararitas. Ou seja, inclusive dentro da tribo de Levi, cada um tinha sua função. Então, qual um outro conceito uma outra característica que a gente consegue ver aqui que Deus apresenta? Quem consegue identificar? Qual uma outra característica que Deus apresenta de tudo que a gente já falou aqui e agora, que Deus apresenta nesses trechos que a gente leu? Bom, o que dá para perceber aqui que de todas as tribos, Deus separou um povo, uma descendência aí que veio de Levi, para haver uma organização. Eu entendo assim com a frase que a gente conhece no mundo, para não ficar pondo o dedo no lugar que não deveria. Então, só os levitas iam cuidar da parte espiritual, né? Perfeito. Então, eu acho muito importante isso aí, uma organização fora de série. Isso. Perfeito. Então, a gente vê uma característica de Deus que é o quê? A ordem. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Deus não deixa que as coisas virem bagunça. Então, ele vai especificar o que cada um tinha que fazer. Ele vai especificar o trabalho dos sacerdotes, de Arão e seus filhos. Ele vai separar o povo de Levi para o trabalho do tabernáculo. E dentro do povo de Levi, cada um tinha a sua responsabilidade. A gente conseguiu entender? Tem algum comentário ou algo mais que você queira acrescentar no que a gente já viu agora? Eu achei que, além dele dar todas essas informações corretas, ele identificou também as idades, que seria maior de 50 anos. Exato. Além de tudo, ainda ele separou as idades também, para cada idade ter como deveria ser feito, né? Alguém mais gostaria de comentar do que a gente viu até agora? Então a gente viu que Deus é um Deus específico, ele é um Deus que só a ele devemos prestar louvor e é um Deus de ordem. E a gente vai ver que isso vai se repetir no Novo Testamento, mas a gente vai chegar lá. E agora um ponto interessante, lendo esses livros, como Deus definiu o tabernáculo, o que deveria ser feito, os holocaustos, incenso, como deveria ser feito. Até esse momento, Deus ainda não tinha especificado o uso da música
que a gente vai começar a ver isso lá em Davi. Então, a gente vai começar a ver, com a permissão de Deus, Davi organizando a música entre os levitas. Mas a música é algo antigo, se você ler dentro da palavra. Em Gênesis capítulo 4, no verso 21, diz assim, ó. Abra comigo lá. Gênesis capítulo 4, versículo 21. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Ou seja, a gente já vê aqui que a música com instrumento é algo antigo, né? E vão ter algumas passagens antes de Davi organizar os levitas com o uso da música, que não era sistematicamente organizado no louvor a Deus. Então a gente tem alguns exemplos disso. Então, por exemplo, em Gênesis 31, 27, quando Labão expressa o remorso a Jacó, né? Porque você me enganou, fugindo em segredo, sem avisar-me, eu teria celebrado a sua partida com alegria, cantos ao som dos tamborins e das harpas. Quando eles cruzaram o Mar Vermelho também, a gente vê uma referência ao uso dos instrumentos. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus e eu o louvarei. E o Deus é o Deus meu, Pai, e eu os exaltarei. Também em Êxodo capítulo 15, versículo 20 e 21, aqui é a irmã de Arão, né? Então Miriam, a profetisa irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então vai ser recorrente esse tipo de passagem, esse tipo de acontecimento. Já estava no meio do povo de Israel o uso de instrumento. E eles constantemente utilizavam isso em celebrações ou quando acontecia algo muito importante, né? Então, isso era bem comum de acontecer. Tá. Acho que vai dar tempo de pelo menos introduzir Davi aqui, tá? Algum comentário até agora? Senão eu vou avançar. Quando você ouve Davi, quando você ouve falar de Davi, o que você lembra? Golias? O que mais? O homem segundo o coração de Deus. Intimidade. Pecado. Pecador arrependido. Estilingue, talvez. Não é? A laçadeira, né? Chama. Rei Davi. Então Davi é um personagem muito importante na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. E Davi, ele vai ter muita importância na organização dos levitas em relação à música, que é o que a gente vai começar a ver agora. Mas Davi, ele era um ótimo músico. E tem algumas passagens que relatam isso. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 10, versículo 5.
Não, desculpa, gente. Capítulo, 1 Samuel 16, 16. Olha como Davi ele era referência na música. Eu vou ler aqui, e eu vou ler alguns versículos seguintes, tá? 1 Samuel 16, versículo 16. Que nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa, quando o espírito maligno se apoderar de ti. Aqui é sobre Saul, tá? O homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e o tragam até aqui. Um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Então aqui a gente já vê que Davi era referência em música. Ele tocava muito bem. Depois a gente vai ver os salmos que ele iria compor, né? Então, Davi vai ter uma grande importância na organização da música junto aos levitas. A gente vai ver isso. Mas Davi também vai cometer um erro grave. Quem lembra do caso de Uzá? Vocês lembram quem era Uzá? Não sei se assim se pronuncia. Aqui era, nessa passagem que está em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 7, era Davi tentando trazer a arca de volta para Jerusalém. Diz assim, ó: da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de levar a arca para a cidade de Davi, e em vez disso levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou a sua família e tudo o que possuía. Mais uma vez acontece um episódio onde é feito uma ação que Deus não ordenou. Quem que podia tocar na arca? Quem que fazia o transporte da arca? Os levitas. Davi sabia disso? A tribo específica. Isso. E Davi sabia disso? Ele sabia, porque olha agora capítulo 15 de 1 Crônicas. Primeira Crônicas, capítulo 15. Diz assim: depois de Davi ter construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois o Senhor os escolheu para transportarem a arca do Senhor e para ficarem sempre a seu serviço. Então agora, numa segunda tentativa de transportar a arca, ele vai fazer do jeito certo. Ou seja, não fazer o que Deus pede tem consequências. Tem consequências. Então, olha como é sério isso, né? Uma pessoa morreu porque não obedeceu o que Deus já tinha ordenado, que era
apenas um povo poderia fazer o transporte dessa arca. E aí, ele vai convocar alguns levitas para fazer isso. Vou ler aqui rapidamente o versículo, ainda capítulo 15, o versículo 11. Então Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E lhes disse: vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e levar a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel, e os levitas carregaram a arca de Deus apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Agora sim ele vai fazer do jeito certo. Então, o que a gente até agora tira de lição nesses 2 episódios que a gente viu lá dos filhos de Arão e também aqui? A gente precisa fazer o que Deus ordena. Se não fazer, vai ter consequência. E a gente vai ver mais sobre isso depois. Bom, essa foi uma introdução. Eu achei importante a gente ter todo esse contexto de como Deus organizou a adoração no tabernáculo e como ele separou as pessoas de acordo com a sua vontade. E agora sim a gente vai começar a ver um pouco mais focado na parte de música. Mas não vai dar tempo para ver isso hoje, tá? Então vai ficar próximo domingo. Então agora a gente vai focar bastante no nosso tema, que é a adoração a Deus por meio da música. Então é importante a gente ter esse contexto de como Deus se organizava no Antigo Testamento, porque isso vai fazer diferença depois para a gente ver o que foi mudado, como que nós devemos orar, louvar a Deus agora por meio da música. Então isso vai ser bem importante, tá? Gostaria de agradecer pela oportunidade. Está sendo um grande desafio para mim. E como eu falei no começo, é muito bom estudar a palavra de Deus, irmãos. Está sendo muito edificante. Está sendo muito gratificante. Eu sinto assim uma proximidade muito grande com Deus. Então, leiam esses livros. Êxodo, a partir do capítulo 20, você vai ver como Deus é detalhista no que Ele pede e como você vai se sentir mais perto de Deus. Isso é a minha sugestão para você. O Márcio tem um comentário. É muito importante essa aula, esse tema que você está trazendo para a gente, porque o instrumento musical na adoração, ele é muito atrativo, né? A gente vê por aí que ele é muito atrativo. E a maioria das denominações tem instrumento musical na adoração. E se nós formos seguir a maioria, nós vamos ter que ser católicos, né? Com respeito, se tiver algum católico aqui, não estou falando mal, mas estou dizendo que a maioria hoje no Brasil é catolicismo. Então, se formos seguir a maioria, vamos todos ser católicos, né? Mas não é esse o ponto. O ponto é que nós devemos seguir, igual você está trazendo para a gente aí, já dando uma entrada aí, como Deus queria ser e né? Você trouxe as qualidades aí, as qualificações, nós temos que seguir, não é? Então, eu quero incentivar todos que estão aqui para continuar todas essas aulas, né, para que não perca nenhuma, para ter uma sequência, de preferência da gente lembrar de convidar algum irmão que não pôde estar hoje para estar semana que vem. Como foi comentado na palavra que o Arson trouxe, né? Nós temos que estar preparados para responder